E no vídeo de hoje o que nós temos aqui é um incrível iPhone 13 Pro Max. Então, o que esse smartphone tem não somente é uma tela frontal danificada, mas também uma parte traseira. Então, sem muita demora, bora pra vinheta. E primeiramente, antes de tudo, se inscreve, curte, comenta e bora lá. Esse smartphone chegou aqui e está já com uma parte traseira bem danificada. Isso você pode ver pela maneira como o vidro está trincado. Sendo assim, tanto a sua parte traseira quanto a frontal não estão legais. Para isso, David precisa agora fazer a abertura do nosso dispositivo. Após isso, teremos acesso aos componentes internos. Neste momento, ele utiliza de uma espátula metálica com um pouco de álcool isopropílico. Esse irá facilitar o nosso processo de abertura do aparelho. Diferente da maioria de smartphones anteriores aos modelos como por exemplo o 11 e dos 12 em diante, já possui uma diferença quando se trata de remoção de tela. Isso se deve ao fato de que muitos smartphones como esse possuem a sua tela embutida dentro do aro. Então se torna um pouco mais burocrático para se fazer a abertura do aparelho. Tendo o nosso aparelho aberto, você pode observar que há alguns estilhaços de vidro. E muito cuidado, isso pode ocorrer caso seu smartphone venha a ter bastante trincados e em muitos casos isso pode acabar danificando seu display internamente. Removemos alguns dos parafusos. Esses que seguram as nossas blindagens principal que mantém os nossos conectores flex no lugar. Agora, David reconecta a nossa bateria e também iremos tentar testar uma tela nova. Isso para verificarmos se o nosso smartphone possui mais algum outro defeito além do problema de tela. Foi constatado que o nosso smartphone não está com uma bateria tão legal. Então, iremos também testar um novo modelo de bateria. Mas antes, precisamos executar alguns testes básicos na parte do display. A propósito, quando se trata de um reparo de conserto de tela de smartphone como por exemplo um iPhone 13 Pro Max, você precisa também migrar alguns componentes que ficam embutidos na sua tela antiga. Dentre eles, posso citar os sensores de proximidade, sensor de claridade e também microfones. Eles são responsáveis por manter algumas funcionalidades perfeitamente funcionais, como por exemplo a tela que fica responsiva e de maneira apagando automaticamente, isso durante chamada. A propósito, a câmera TrueDepth, também responsável por parte do Face ID, também fica nesse componente. Então, parece fácil remover, mas acredite, não é. Neste momento, David irá testar uma nova bateria. Aparentemente, a bateria do nosso dispositivo, do nosso cliente, não está tão legal. Então, ele agora irá fazer uma remoção e em seguida alguns testes básicos. Observe enquanto David reencaixa todos os componentes que foram removidos anteriormente. A propósito, este é um conselho que eu deixo para você que tem um smartphone como esse. Caso seu aparelho apresente esse problema e você tente consertar por conta própria, um conselho que eu deixo é que você tente numerar todos os parafusos que possível. Isso vai facilitar muito e evitar alguns transtornos após o processo de remontagem. Conectamos a nossa nova bateria. E em seguida, iremos também conectar a nossa nova tela. Esse processo não é algo tão complicado. Em seguida, David também reconecta o componente da parte de cima, responsável pela câmera TrueDepth e alguns demais. Pressionamos a tecla Power e aguardamos enquanto o nosso smartphone inicializa. A logo da Apple é exibida e isso é um bom sinal. Agora só precisamos aguardar alguns momentos. Observe que o nosso smartphone inicializou. Podemos agora executar alguns testes básicos. Dentre eles,
estão os testes de câmera frontal, câmera traseira, microfone, alto-falante e muito mais. O nosso smartphone está respondendo muito bem. Agora podemos efetuar o seu desligamento e, em seguida, a nossa remontagem por completo. Quando se trata de um reparo como esse em um smartphone desse nível, você pode executar alguns testes básicos antes mesmo de sair desmontando tudo por completo. Isso vai facilitar muito no seu processo de conserto do seu smartphone 13 Pro Max. A propósito, se você possui um smartphone como esse, com esse tipo de defeito, não aconselhamos que você faça esse tipo de reparo por conta própria. Caso contrário, você pode acabar danificando mais ainda o seu dispositivo, então acredite, não é uma boa ideia. Reconectamos agora nossa bateria. E em seguida, iremos também reconectar a nossa nova tela. Tudo no seu devido lugar. Essa é uma nova bateria de uma excelente qualidade. E, a propósito, temos não somente para smartphones como esse, mas também para modelos como, por exemplo, uns iPhone 11, 12, 13 e inclusive 15 Pro Max. Estamos reconectando tudo. Em seguida, David agora encaixa a nossa nova tela. Deixamos o nosso smartphone assim por alguns momentos. Ele agora prende a blindagem que permanece os nossos conectores no seu devido lugar. Observe que cada parafuso tem o seu local específico. E isso se deve principalmente ao fato de que alguns parafusos possuem tamanhos maiores. E acredite, você não vai querer colocá-los em lugares diferentes. Caso contrário, você pode acabar danificando o seu aparelho, que inclusive não é um aparelho tão simples. Por fim, temos o nosso smartphone fechado e David agora finaliza aplicando os parafusos que prendem a nossa tela frontal. E a propósito, se você gosta de vídeos como esse, já aproveita para deixar o seu like. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, temos vídeo todos os dias durante toda a semana. Então galera, foi um prazer ter vocês conosco. Tamo junto e até a próxima. Valeu! E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparos de Sydney CBD, também fornecendo serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho.